nutricionista e um sommelier podem estar fazendo juntos. Meu nome é Rosana Raeli, sou nutricionista clínica há 30 anos, com foco principalmente em emagrecimento e em medicina preventiva. E estou aqui com Gabriel Raeli, sommelier, formado pela Associação Brasileira de Sommelier e pelo Wine & Spirits Education Trust. Bom, falaremos um pouquinho durante alguns vídeos, que serão por volta de 5 vídeos que teremos para vocês, falando sobre vinho, curiosidades, algumas pesquisas científicas, aromas, dicas de escolha. Este é o nosso principal intuito com a formação desses vídeos para vocês. Bom, Gabriel, vamos lá com algumas perguntas aqui envolvendo o vinho. É uma bebida milenária e antiga. Fala um pouquinho para mim desse tempo do vinho. É isso aí, Rosana. O vinho é uma bebida que data de 7.000 a.C., com desenhos dentro das pirâmides do Antigo Egito, os operários trabalhando na colheita das uvas, armazenando essas uvas em ânforas, fazendo a fermentação desse mosto de muito antigamente. Então, o primeiro relato escrito que a gente tem em ciência está na Bíblia, tá datando aí de 1.700, 2.000 a.C., que foi quando Abraão desceu da arca, depois do dilúvio, plantou da vinha e bebeu do vinho. Então é uma bebida bem antiga, onde se estuda há muito tempo e se trabalha com isso há muito tempo também. E o interessante é que é uma bebida tão antiga, tão milenar, e a regulamentação da sua profissão é recente, né? Quando foi isso? É bem recente, a gente está falando aí de 2012. Nossa, já. Então é muito próximo do que a gente tem hoje. Não se podia ser registrado em carteira como sommelier. Agora já existe uma regulamentação, foi encaixado dentro de algum sindicato para que tenhamos uma regulamentação mais séria, uma legislação que cuide da nossa profissão, assim como qualquer outra profissão. Muito bacana, e é por isso que estamos aqui com você, de uma forma até mesmo para passar para quem está nos assistindo de uma maneira muito séria. Eu, como nutricionista, profissional da saúde, inclusive tudo que for citado aqui envolvendo o respaldo científico é muito importante para ter segurança e responsabilidade nas orientações. E você, como sommelier, trazendo também essas orientações de uma forma séria envolvendo essa bebida. Que, aliás, eu vou já começar lançando uma pergunta para você. O vinho, para ser bom, tem que ser caro? Isso a gente escuta muito, essa coisa do vinho bom é vinho caro. Em parte é verdade, em parte é inverdade. O que a gente consegue entender disso tudo é que o vinho é uma bebida complexa e a complexidade dessa bebida pode ser passada para o consumidor de uma maneira simples ou de uma maneira chata, que envolve status e tudo mais, que é isso que a gente não quer. Então, esse primeiro vídeo que a gente está fazendo é para dar uma introdução a tudo que a gente vai falar, situar mais ou menos quanto que é complexo o vinho e o que a gente vai falar nesse canal. Então, aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui essa roda de aromas, que tem uma paleta bem diversa de aromas para vocês entenderem o quanto que um profissional consegue identificar dentro de uma taça de vinho. Obviamente que uma taça não vai conseguir ter todos esses aqui, mas são os aromas possíveis que a gente consegue encontrar. Dentro disso aqui existem variações, mas para vocês terem uma ideia, desse verde mais escuro até o começo do amarelo, são só aromas relacionados à fruta, que são os aromas primários, que de tudo que é passado na taça, que vem da própria fruta. Seria, por exemplo, o morango? É isso. O morango, o damasco, são aromas primários, que a gente consegue sentir fazendo uma fermentação simples, extraindo somente da fruta. Alguns aromas são provenientes da fermentação, que são os aromas secundários. Fermentação, estágio em madeira e um pouquinho da evolução ali dessa maceração. Então são os aromas secundários, alguma coisa como especiarias, alguma como chocolate. O chá está mais para evolução, Rosana. O chá são os aromas terciários, que a gente chama de aromas que evolucionaram dentro da garrafa. Então acontece uma transformação dentro da garrafa e vai para esse tipo de aroma. Aromas como cogumelo, chá preto, tudo que te faz referência a material em decomposição
te leva a aromas terciários. Aqui no caso o chocolate seria um aroma secundário, que é proveniente da passagem em carvalho. Tá. E aí no caso aromas florais que você fala seria... Florais é mais parte da fruta e alguma coisa relacionada também à variedade da uva. Tem uvas que tem mais aromas de flor, outras que os da fruta são mais exuberantes. Agora, isso tudo necessita sensibilidade e treino, porque, por exemplo, eu, sinceramente e humildemente falando, mesmo tendo um sommelier muitas vezes junto comigo, eu não consigo ter essa sensibilidade que você muitas vezes fala, puxado no damasco, no morango, na violeta, enfim. É interessante isso, né? É muito treino, né, Rosana? Eu tenho certeza que de nutrição você entende mais do que eu. E eu de vinho, eu tenho que ser mais treinado do que você, para poder passar para você, sentada numa mesa de um restaurante, dentro de uma loja, toda a experiência que eu adquiri. Sim, tá. Né? Então, a hora que você lê, por exemplo, a descrição de um vinho no e-commerce, a hora que você lê a descrição desse vinho numa carta de vinho, a hora que um profissional vai te ajudar a comprar esse vinho dentro de uma loja. A gente tem que ser condicionado a provar os vinhos, identificar os aromas e passar para vocês, consumidores, de uma linguagem simples que te faça ter referência de tudo aquilo que a gente já falou. Então, a gente falando aromas de frutas vermelhas, a gente abre o leque para todas as frutas vermelhas. Então, se eu falar para você aroma de calda de morango, é muito mais fácil você entender do que eu estou falando. Sim. Você lembra então, da calda de morango e sente o aroma na hora. Então, a gente é treinado para isso, para identificar esses aromas e passar para vocês de uma maneira fácil. Agora, uma outra pergunta, não só referente à sensibilidade no aroma, mas quando a gente degusta um vinho mesmo, né? Estamos tomando um vinho. Tem muita gente que fala, esse vinho amarra mais. Está certo falar assim ou é errado? É uma linguagem que dá para entender. Você falando, esse vinho amarra mais, amarra menos, muita gente consegue entender o que é esse amarrar. Que são os taninos. Exato, são os taninos. Então é o composto sólido do vinho que te dá textura em boca. Basicamente é a astringência. Tá. Então é aquela sensação que a gente tem quando come uma banana verde, um caju. Sim, aquela coisa de adstringência, que é o que te dobra o lábio. É o que te dá aspereza no vinho, que seca a boca. Então, para sentir o que é tanino, a gente dá aquele gole e passa a língua no céu da boca. Se ela dá aquela grudada, é um tanino um pouco mais firme. Uma dica bem simples, mas é simples e fácil, né? de perceber. Então, a pessoa toma o vinho, coloca o vinho na boca e passa a língua no céu da boca, é isso? Isso. E para ter essa sensação tátil. E você sabe da onde vem os taninos, Suzana? Não sei, mas deixa mais para frente que eu vou abrir um pouquinho para você. Legal. Na verdade, o tanino, ele até tem uma relação aí com antioxidantes também, né? Isso é interessante. Isso, então aí a gente vai jogar lá para frente, para a gente deixar um vídeo mais técnico, para que você possa expor para o pessoal que está assistindo a gente de uma maneira mais científica. Um pouco mais embasado para o pessoal que assiste e quer entender sobre nutrição, sobre tudo que é relacionado à saúde dentro desse tema vinho. E você sabe como começou esse estudo em saúde com vinho? Não faço ideia. Nunca ouviu falar em paradoxo francês, por exemplo? Esse é um termo que eu já ouvi em algumas matérias, principalmente quando a gente estuda vinho francês, quando a gente estuda, por exemplo, os maiores consumidores de vinho do mundo. Quem são? Itália e França. Sim. Então, quando a gente começa a estudar essa coisa de consumo per capita, vem sempre esse termo do paradoxo francês. Exato. Você consegue explicar para a gente? Vou explicar rapidinho. Na verdade, paradoxo francês é o nome dado realmente onde tudo começou a estudar um pouco mais o vinho, porque a população da França, apesar de ter um consumo muito grande de queijos e queijos de origem com gordura saturada, que é uma gordura que até eleva o colesterol, né, em maior concentração, por exemplo, observaram isso na década de 90, começou a ter um pouquinho mais de atenção, tá? Começaram a observar principalmente que essa população, apesar de um alto consumo de gordura saturada, fumarem bastante, serem sedentários, ou seja, um estilo de vida não tão dos melhores,
não tinham tanta a presença de eventos cardiovasculares, problemas de coração, entre outras palavras mais simples aqui, comparado a outros países, inclusive da própria Europa e até, claro, dos Estados Unidos. Então começaram a observar o que poderia ser para ter o diferencial nessa população, não ter tanto eventos cardiovasculares, e o que chamou a atenção era o consumo per capita, né, por dia de vinho que eles tinham. Claro que isso foi muito estudado e ainda é muito estudado até hoje, né, em função da presença do vinho, e hoje a gente até fala em cima de um estilo de vida que tem mudado bastante, a consciência tem voltado para isso, melhorar o estilo de vida para sair do sedentarismo, diminuir o tabagismo, enfim. Não é só consumir vinho que resolve tudo. Não, mas na época foi o que levou ao desenvolvimento é o que deu o start na pesquisa. Exatamente. O vinho, na verdade, é uma bebida resultante da transformação biológica da uva. E nessa transformação, nós temos o quê? Principalmente uma quantidade muito grande de polifenóis presentes na uva. Eu já ouvi sobre isso aí. Mas eu acho que agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, sim, que a gente vai deixar para o próximo vinho para você falar só sobre isso. Pode ser? Pode ser. Então, voltamos com vocês então no nosso próximo vídeo. Semana que vem a gente continua.